Boa noite, meus irmãos, a graça e paz. Hoje nós estamos iniciando o último episódio da nossa série Exercendo a Sua Fé. Então, por isso, desde já eu gostaria de te convidar para que você venha gerar expectativa no seu coração, porque eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para poder ser ministrada no seu coração esta noite. Amém? Desde já eu gostaria também de agradecer todos aqueles que tiveram envolvidos com esse projeto, aqueles que acompanharam as lives ao vivo, aqueles que também depois assistiram às lives desta série. Eu tenho certeza que de alguma forma a palavra de Deus ela alcançou o coração, não só o seu, mas o coração de milhares de pessoas. E desde já também eu queria agradecer aqueles que estiveram envolvidos diretamente e indiretamente, abençoando este projeto, porque sim, foi algo maravilhoso, aonde o Senhor ele nos alargou em graça, em conhecimento, em revelação da palavra de Deus, porque como eu sempre tenho falado aqui, o objetivo deste projeto é poder ensinar tudo aquilo que eu tenho aprendido ali na igreja onde eu congrego, que é a Metodista, no Campus Pampulha. E para mim é um prazer, é um privilégio estar ministrando, né, uma palavra de Deus aos seus corações. Então, por isso, assim, eu estou muito feliz em poder estar aqui com todos esta noite, fazendo esse fechamento desta live. Tenho certeza que exercendo a sua fé foi um tema muito forte, aonde o Senhor ele ministrou várias palavras de Deus nas nossas vidas, usando pessoas ali ao qual eu convidei para poder estar transmitindo essas palavras e eu estou muito feliz. Então queria agradecer todos imensamente. Amém, meus irmãos? Esta noite eu estou com um convidado especial, é a minha esposa. Ela vai estar sendo responsável em transmitir a palavra de Deus aos nossos corações. Nós iremos fazer aqui um bate-papo, vai ser uma live um pouco diferente, onde nós iremos, né, compartilhar um pouco de tudo aquilo que o Senhor fez em cada quarta-feira. Eu tenho certeza que mais uma noite nós iremos ser edificados e ministrados pela palavra de Deus. Vou chamar ela aqui, amém, meus irmãos? Então vai gerando aí expectativa nos seus corações. Não esqueça de compartilhar esse link com o máximo de pessoas que vocês conhecem. Divulgue esse trabalho para que essa palavra possa alcançar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas também. Amém? Oi, Yara. Olá, boa noite. Graça e paz, queridos. Que Boa privilégio, né? noite. Fazer parte desse projeto aí com você, Arlan. Amém. Então, O privilégio é meu, né? De você ter aceitado aí o convite, esse desafio de estar encerrando aí essa série, né? Desta live, aonde eu tenho certeza que abençoou muitas vidas. é O verdade. Senhor continuar abençoando também a sua vida, abençoando seu ministério, Amém. no nome de que nesta noite você possa vencer, né, um vaso nas mãos de Deus, amém? Amém, recebo. Tô lembrando aqui da época de impacto, né? Contar um pouquinho da nossa história também faz parte, né? Desde o início, Verdade. a gente foi motivado, né, Arlan, a exercer a fé. E eu me lembro de quando você foi me chamar lá para alguma situação do Impacto Vida, e ser todo formal,
Ô, irmão Iara, hoje eu tenho a oportunidade de falar mesmo com você. É um prazer estar aqui, irmão Arlan. E eu sei como que Deus tem feito isso tudo no seu coração, até porque a gente convive, né? A gente tem esse tempo junto. E é muito bom ver gente aqui conhecida e a gente poder compartilhar isso junto. O que falou muito comigo, exercendo a sua fé, porque eu trouxe para mim, né? Exercendo a minha fé. Mas o que vem de confronto com a gente é o que é fé? Porque a gente vê tantas pessoas perguntando assim, qual que é a sua fé? Ah, minha fé é em Cristo, a minha fé é nisso ou naquilo. E, de fato, o que é a fé? E eu busquei essa resposta no dicionário. Não quero me prolongar, não, porque é uma live especial onde a gente quer abençoar tantas vidas, quer lembrar de tantas lives que foram passadas aqui. E aí, o que fala no dicionário é o seguinte: é uma crença intensa na existência de alguma coisa. Fé em Deus, na vida. Então, o que eu encontrei no dicionário foi isso. Então, é justamente do que a gente está propondo a falar, né? Ter fé em alguma coisa, a ter um firmamento. E a palavra é tão poderosa que em Hebreus 1, ele fala justamente isso, né? Hebreus 11:1 fala que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é o firme fundamento, é algo consolidado, é sólido. É onde a gente pode se firmar. Mas é necessário que haja um esforço nosso, né? Eu ouvi uma coisa muito profunda que fala que a fé, ela move Deus. É como se fosse um braço de Deus. Então, quando você tem fé, chama a atenção de Deus. Né? Ele percebe que ele pode confiar em você. Então, ele fica atraído por aquela pessoa que tem essa fé. A gente vê na Bíblia tantos casos, tantos modelos, tantas histórias que nos motivam até esse tipo de fé, porque existe tipo de fé. E o que a gente propôs, né? Eu creio que o Arlan veio trazendo aqui, proporcionou a gente a vivenciar uma fé diferente, uma fé em Cristo, uma fé viva. Né? Não é uma fé do que eu estou vendo, uma fé no sentido, mas uma fé invisível, é crer naquilo que a gente não está vendo, é firmar, ter um fundamento naquilo que a gente não é palpável, né? E a gente vê isso da mulher do fluxo de sangue, porque ela foi contra tudo, havia uma multidão ali, mas ela pensou, se eu ao menos tocar, eu vou ser curada. Olha o tamanho dessa fé. E isso agrada o coração de Deus. E aí, trazendo para o que foi proposto pelo Arlan, né, de exercer a sua fé, de exercer a minha fé, e aí eu comecei a entender que isso é o mais importante, né? Entender o que é a fé, o que é exercer a fé, e isso agrada o coração de Deus. Tem uma passagem em Lucas 17:5, que fala que os discípulos pediram para Deus para que a fé deles fosse aumentada. Aumente, fala justamente isso. Aumente, Senhor Jesus, aumente a nossa fé, né? Porque isso é necessário, a gente precisa ter a fé crescida, aumentada, porque são tantas circunstâncias desafiadoras que acontecem ao nosso redor. E o testemunho sempre edifica, né, irmãos? E nesse período que a gente está, o Arlan resolveu ministrar essa palavra, resolveu trazer essa série que Deus colocou no coração dele, foi um período muito difícil, tanto para mim quanto para ele. Que a gente estava um tanto quanto desmotivado, e aí, quando pendia para um, o outro desanimava e estava aquela situação. Mas, para a honra e glória do Senhor, o Arlan trouxe essa proposta, se sentiu desafiado. Irmãos, é muita coisa, né? Por exemplo, poderia ter vindo sobre ele: ah, mas será que alguém vai me escutar? Será que eu vou edificar a fé de alguém? Será que fazendo isso eu vou estar evangelizando? Mas ele não olhou para as circunstâncias, né? Ele teve um objetivo: não, eu vou fazer
porque eu sei que alguém vai receber essa palavra. Ele começou fazendo isso através de pequenas mensagens no WhatsApp. E Deus colocou isso no coração dele. Então, eu louvo a Deus por isso, né? Por essa motivação. E a cada um que está nos escutando, se sinta encorajado de fazer aquilo que é da vontade de Deus, né? De motivar a fé das pessoas, porque a fé é contagiante, meus irmãos. Porque você já percebeu quando você está conversando com alguém que está desanimado? Parece que você fica desanimado também. Mas, ao mesmo tempo, quando você conversa com uma pessoa que está cheia de fé, cheia de entusiasmo, você é contagiado por aquela fé. Então, que você seja essa pessoa para entusiasmar aquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Para encher de vida de Deus a todo mundo que está no seu redor. Amém? E o que eu achei muito interessante, irmãos, sobre cada palavra que foi trazendo, como que a nossa fé foi sendo aumentada, como que cada irmão trouxe daquilo que estava vivendo, né, Arlan? O Arlan é testemunha que participou ativamente, mas a primeira pessoa que participou de live com Arlan foi Foi Yuri? Foi o Julian. o Juliano. O Julian, né? E o Julian, irmãos, ele, para quem tem a oportunidade, conhece o Julian e quem teve a oportunidade de assistir a live dele, é uma pessoa de fé, né? Uma pessoa que a gente viu crescendo, né? Eu falo crescendo na fé, porque a gente teve a oportunidade de estar ali com ele no início dele, né? Quando ele converteu e foi batizado. E foi muito poderoso. E ver ele ministrando, para mim, foi uma motivação de fé. Né? E ele falou ali um pouco de que a fé fala também. Ele falou dos tipos de fé. E a gente entende que nós precisamos ter essa fé correta, né? Que é essa fé que motiva a Deus, que alcança o coração de Deus. E logo depois a gente teve a oportunidade de ouvir o Yuri, não foi isso, Arlan? Pode ir comentando também. Vamos bater um papo aqui nessa live para trazer riqueza espiritual. Foi o Yuri. O Yuri, ele é meu irmão também, né? Que nós temos a oportunidade de caminhar com ele. Ele congrega na mesma igreja que nós congregamos, que é lá na Metodista, ali na Avenida Portugal, no Campus Pampulha. E ele falou um pouquinho sobre, né, o privilégio de quando nós estamos do lado de Deus, porque tem uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, lá no livro de Gênesis, a palavra de Deus deixa bem claro que depois do sexto dia, o que aconteceu? Quando Deus estava criando todas as coisas, ele entrou numa posição de descanso. Verdade. E ali, o Yuri, ele trouxe, né, para nós, que nós estamos, né, assentados do lado de Deus. Nós estamos numa posição de descanso. O preço, ele pagou. Nós precisamos apenas desfrutar de tudo aquilo, né, de toda essa herança que o Senhor deixou para mim e para você. E uma delas é essa questão de exercer a fé. É algo assim que nós vemos muitas pessoas com essa dificuldade de exercer a fé, até mesmo porque é muito fácil. A gente sempre vem falando aqui, o Yuri também falou, de exercer a fé quando as coisas estão indo bem, é fácil. Mas eu quero ver exercer a fé, né, no momento de dificuldade, né, onde ali você está sendo testado, você está sendo, né, provado por tantas dificuldades e você é desafiado a continuar, né, caminhando ali, crendo na palavra de Deus, sabendo que aquele momento vai passar. E aí ele falou acerca desse descanso, que nós precisamos, né, gozar desse descanso, desfrutar de tudo aquilo que Deus ele deixou para nós. Não foi isso, Iara? Foi isso mesmo.
né? E é uma forma que a gente não, eu pelo menos não havia pensado dessa forma, né? De como Deus tem nos proporcionado tantas coisas. Inclusive esse descanso, né? Descansar em Deus, confiar nele, que ele vai fazer. Eu mesmo sou uma pessoa muito ansiosa. Então Deus tem trabalhado muito nessa minha ansiedade, né? Porque eu quero fazer antes, não quero esperar que o Senhor tem para mim. E a gente percebe isso também nos discípulos, né? Em meio à multidão ali, o Senhor, não, a gente vai alimentar todas essas pessoas. A Bíblia fala que tinha 5.000 homens, porque não tinha contagem de mulheres. Irmão, se hoje já tem uma maioria de mulheres, naquela época eu acho que não era diferente. Então, assim, era uma multidão. E quando ele interpela ali os discípulos, eles não são ousados, né? Eles ficam com receio. E aí, como que a gente vai alimentar? E o Senhor ora ao Pai e ele consegue alimentar toda aquela multidão, né? Ou seja, aqueles que estavam andando do lado de Jesus não conseguiram ter o mesmo tipo de fé que Jesus teve. Mas ao contrário disso, irmãos, de alguém que eu já até comentei aqui, dessa mulher do fluxo de sangue, de outra mulher que me chama atenção, porque a Bíblia diz que ela não era descendente de Jesus, não, ela não era dos judeus. E essa mulher, ela corre atrás de Jesus e diz para ele que os cachorrinhos também comem das migalhas. O que ela estava querendo dizer que ela também poderia receber daquele milagre, que ela tinha fé para receber o que ela precisava. E ela precisava que a filha dela fosse curada. Então ela foi atrás de Jesus e ela conseguiu. E o que Jesus falou com ela, mulher, que esse tipo de fé eu nunca vi, né? Eu estou trazendo no meu contexto, mas o que Jesus fala com ela, ele parabeniza ela pelo tipo de fé que ela teve. E nós precisamos ser encorajados dessa forma. E aí eu falo assim, que eu agradeço porque ao Arlan, a esse projeto que o Senhor colocou no coração dele, porque o encargo dele é trazer uma realidade para nós, é trazer a verdade de Deus para nós. Porque, infelizmente, irmãos, o que o diabo quer trabalhar nos nossos sentidos, né? Ele quer trabalhar na área externa, nos nossos desejos, no paladar, no tato. E é tudo o contrário daquilo que Deus pede para nós, né? É de dentro para fora. E enquanto Satanás fica trabalhando com a gente, olha, seja ansioso mesmo, corre atrás disso, faz na força do seu braço, o Senhor pede para que a gente descanse, pede para que a gente confie nele. Eu não estou falando, irmãos, que a gente deve cruzar os braços e deixar de orar, deixar de agir, não é isso. Mas é deixar de precipitar, né? Esperar o tempo certo de Deus, agir no momento que Deus deseja que façamos. Esse é o nosso convite, né? Que de fato a gente consiga, com tudo que a gente aprendeu, a exercer essa fé. A gente aprendeu também muito através da vida do irmão Marco Antônio, né, Arlan? Que ele falou acerca do paralítico, onde os amigos ajudaram a ele a entrar ali onde Jesus estava. A casa estava cheia, mais uma circunstância de multidão. Mas os amigos tiveram ali, o anseio era tão grande de ajudá-lo, a fé que ele seria cuidado foi tão grande que eles falaram, não, vamos subir pelo telhado, né? E o Marco Antônio teve ali essa oportunidade de trazer essa palavra que abriu os nossos olhos, né? Trouxe ali um momento de fé, que nós devemos ser essa pessoa que chama o outro irmão, que abre os olhos daquela pessoa que às vezes a gente fica cego mesmo pela circunstância. Ah, eu não vou conseguir, eu não posso. E você acaba perdendo a motivação. Você acaba perdendo a fé. Mas aquelas pessoas que estavam ali acabaram ajudando ele a fazer isso. Quer falar alguma coisa? E é interessante que essa passagem aí que o Marco Antônio ministrou é algo assim que me chama a atenção, porque se remete, né, a quem está andando com a gente. Porque ali foi de extrema importância que aqueles amigos ali que estavam
com o paralítico foram positivos na vida deles. E é algo que nós temos que chamar para si. Claro que vai ter pessoas, nós vamos estar cercados, né, no nosso dia a dia de pessoas negativas, mas eu tenho certeza que também vai ter pessoas positivas que vão somar com a gente no nosso dia a dia, vai estar ali nos ajudando a vencer aquela dificuldade, aquele obstáculo. Então, isso aí é importante, esses amigos nas nossas vidas, porque tem momentos que a gente precisa de pessoas como aqueles amigos ali do paralítico, Com para poder certeza. te motivar, poder te impulsionar, né? Não, você não vai desistir, não. Você pegar ele pela mão, falar, não, nós vamos até no final. Se a gente chegou até aqui, eu não vou deixar você parar no meio do caminho. Então é muito importante a gente andar com esse tipo de pessoas, né? Há Pessoas que vão momentos, há momentos que nós estar vamos sempre. ser esse amigo e há momentos que vamos precisar desses amigos, né? E muito importante também citar o que o Guilherme trouxe, né, Arlan, que a fé fala, né? A fé fala, quando eu declaro lá em Gênesis, voltando lá com a Arlan tinha trago um pouco, e eu tenho meditado nessa palavra, Deus tem falado muito comigo através de Gênesis. Porque houve um princípio, né? O Senhor ali fez todo um começo. E a palavra fala que a terra era sem forma e vazia. E havia um caos, ou seja, estava tudo fora de ordem. E à medida que Deus foi falando, foi liberando a palavra, as coisas foram sendo colocadas em seu lugar. Né? Isso é Verdade. maravilhoso a gente trazer isso para a gente, porque à medida que Deus vai falando, vai declarando, haja luz, isso vai traçando as coisas assim, no que hoje a gente pode desfrutar, né? E depois ele coloca o homem no jardim, ou seja, tudo para que ele desfrutasse, né? E isso nos motiva a falar, a declarar, né? Como que é importante a gente falar acerca da palavra, declarar a palavra, declarar bênçãos, né? Tomar posse daquilo que Deus fala a respeito de nós, mesmo que a gente esteja vivendo uma circunstância contrária. Foi tão interessante que, a partir do momento que o Arlan assumiu esse compromisso, irmãos, eu estou falando dessa forma porque é nós, né? Porque acaba, querendo ou não, ele fazendo essa live, assumindo esse propósito, nós, como família, nós estamos juntos. Não sei se todos Amém. sabem, mas roubaram nosso carro em janeiro. Ou seja, o Arlan começou, a gente já começou o ano assim, né? Ele falou, não, vou começar esse trabalho, eu creio que vai motivar muitas coisas. A gente teve tudo para desistir, né? Para murmurar. Mas foi um tempo tão que Deus estava trabalhando tanto nas nossas vidas que eu não consegui murmurar. Roubou o carro, eu não consegui trazer na minha boca palavra ruim. Não consegui declarar coisa ruim naquele momento. Né? E a gente começou a declarar coisa boa. Roubou o carro, né? Infelizmente, não vou mentir para vocês falando que claro que faz muita falta, é uma perda, mas nós conseguimos entender o propósito de Deus nisso tudo, né? Poderia ser uma vida, poderia ser um de nós, e Deus seja louvado por isso, né? Levou o carro, ficou, nós estamos bem, né? Tem um ditado que fala, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos, né? E graças a Deus a gente tem a oportunidade de trabalhar, de se erguer, e manter aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração, declarar, né? Declarar a palavra de fato. E nós glorificamos ao Senhor nesse tempo. Eu creio que Deus vai se mover ainda mais, né? Então, a nossa motivação, o nosso encargo maior aqui é que cada um de nós saia daqui entendendo mais sobre a fé. E como Deus tem falado conosco. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, Deus trabalha no nosso coração de uma maneira, assim, poderosa.
E o irmão também da semana passada, que foi o Wagner, né, Arlan? Se eu estiver esquecendo de alguém, você pode trazer. E o Arlan até comentou uma passagem que ele compartilhou em Hebreus, né? Não foi? Fala um pouquinho pra Foi gente. Hebreus, Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E é legal essa passagem porque aqui deixa bem claro, né? Que Deus ele fala ali que sem fé é impossível nós agradarmos a Ele. Ou seja, nós dependemos da fé, irmãos, para que nós possamos conquistar todas as coisas. E quando essa passagem ela fala aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, aqui Deus ele está querendo trazer algo para nós que vai muito mais além das coisas terrenas. Deus aqui ele fala, né, que o nosso galardão está no reino. É aquilo que eu falei no início. A nossa posição, né, é uma posição de estar sentada à direita de Deus. Então, tudo que nós fazemos aqui, nós iremos fazer para poder conquistar o reino de Deus e a sua justiça. E é algo assim que é poderoso, irmãos. A gente pode perceber que a fé, ela nos motiva. Eu tenho certeza que, por mais que seja simples uma situação que aconteceu na sua vida, você teve que exercer a fé. Você teve que acreditar em Deus. E isso vai nos fazer a uma ponte aonde vai nos tornar aquela dependência de acreditar que realmente vale a pena nós andarmos, né, debaixo de uma palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. E é isso que a fé ela faz com todos nós. Ela nos motiva, ela nos encoraja, ela sempre está nos colocando de pé para cima. Então é muito importante que nós venhamos, de fato, exercer a fé. E tem uma passagem nesse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, que eu estava, né, observando, que tem algumas traduções, essa tradução da minha Bíblia fala, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Tem outras traduções que fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a fundação, o firme fundamento. Então, aonde que nós devemos estar firmes? Na palavra de Deus. É quando nós vamos construir uma casa para ela poder manter-se de pé, precisa de fazer o alicerce. Você vai fazer ali aquele alicerce de cada cômodo para depois subir as paredes, para que aquela casa possa ficar fortalecida. E aquele alicerce ali que vai mantê-la de pé. E hoje aqui o nosso alicerce é a palavra de Deus. É essa palavra que vai nos manter de pé. Independente da notícia que nós recebermos, se nós estivermos fundamentados, firmes na palavra de Deus, pode ter certeza, meus irmãos, que nada vai nos abalar. Tristes a gente vai ficar em receber uma notícia ruim, mas a gente vai ter aquela certeza que Deus ele está conosco. Ele sempre esteve conosco. Nós precisamos apenas apropriar disso e acreditar nessa verdade que Deus ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós precisamos acreditar nessa palavra, nessa verdade. E é isso que eu queria falar para vocês um pouco daquilo também que o pastor Wagner ministrou nas nossas vidas semana passada. Amém.
Isso é verdade. A palavra fala que Deus é galardoador. Uma das a tradução dessa palavra é que Deus ele é presenteador. Ele quer te presentear não só no reino, mas ele já te presenteia, né? Tantas coisas que a gente recebe de Deus que a gente não tem como mensurar. Sabe aquela bênção que às vezes você recebe que estava além da sua expectativa? É seu pai que quer te presentear. Eu estou muito feliz vendo algumas pessoas aqui, Arlan. E aqui eu tomei na gambiarra, né? Para que desse certo, eu fiquei num lugar e o Arlan em outro. Não repare o filtro aí não, mas é só para ajudar na iluminação também. Mas muito feliz de ver cada um de vocês aqui com a gente para aprender um pouco. E é tão interessante que eu vim falando sobre a fé, a gente trouxe o contexto da fé, né? O que é fé, até de acordo com o dicionário. Depois veio que a palavra diz, que é clara, até o Arlan citou aí agora. A gente está fundamentado no que é a fé, firmado, né? E esperar naquilo que Deus vai fazer por nós é ter fé, né? Fé em quê? Em Deus. Então, nós precisamos fundamentar nossa fé no Criador, naquele que zela por nós. Até quando a gente desanima, ele está zelando. É o que diz a palavra a nosso respeito. Ainda que eu estiver lá no fundo né, no pior abismo, ele vai estar conosco. Então, ele é que nos sustenta, ele que nos protege. E trazendo, né, caminhando nessa trajetória que a gente trouxe aí, falando um pouquinho do significado de fé, uma palavra que o Arlan falou muito nesse período, tem em Romanos 10, 17, que fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Ou seja, é um exercício que nós precisamos fazer, né? A gente precisa ter o hábito de ler a palavra, de ouvir essa palavra, de se alimentar da palavra. E hoje a gente sabe, né, Arlan, a importância de estar indo aos cultos, de participar de uma reunião para ser alimentado, para ser nutrido, porque isso acaba nos desencorajando. A gente para de se alimentar, o que acontece? A gente fica fraco. Mas uma vez que a gente está alimentado, uma vez que a gente lê a palavra, absorve daquilo que Deus tem e fala a nosso respeito, a gente fica nutrido, né? Ou seja, a gente recebe uma capacitação para continuar lutando, para continuar semeando na vida de alguém. Isso é notório, é notório. Eu falo que um período da minha vida eu ainda assim, tô galgando um processo, sabe? Porque a minha vida era totalmente voltada para as coisas de Deus. E aí, de repente, veio a maternidade e eu, por um pouco tempo, né? Ou até esse momento, eu fiquei concentrada nisso. E agora que eu estou voltando, tomando a rotina, isso me faz muita falta. Porque eu sempre tive esse costume, né? De estar indo aos cultos, de estar participando e ativa em uma célula. Então, da mesma forma que isso tem nos encorajado, eu quero encorajar vocês. Vá a um lugar que você vai receber da palavra de Deus, compartilhe dela, tenha o hábito da leitura da palavra, tenha o hábito de abençoar a vida das pessoas. E isso não é em vão, não, irmãos. Às vezes a gente abre lá e vê que alguém te deu um bom dia, você fala, nossa, fulano me deu um bom dia, tão encorajado. Isso nos alimenta. Porque às vezes a gente tá mandando até sem motivação, falar, vou mandar. Mas você não sabe o impacto disso na vida das pessoas. Então, assim, independente do que você segue, eu creio que você deve seguir ao Senhor, mas que você faça com todo o seu coração, que você declare a palavra sobre a vida do outro, sobre a sua vida, sobre a sua família, né? Não aceite menos do que aquilo que Deus tem para nós, né? Não aceita menos do que Deus tem para você. Porque às vezes a gente fica deprimido mesmo. Isso não é para mim, eu não mereço isso foi só uma fase. Será que isso existe mesmo? Será que existe tamanha fé dessa forma? Existe, irmãos. Deus está aí para fazer e Ele quer fazer muito mais, né? Então, se coloque à disposição dEle, se coloque, como fala, se permita viver o melhor de Deus.
né? Se permita viver aquilo que Deus tem para você, porque tem um propósito para a vida da gente, né? A gente aprendeu que o propósito veio antes de nós. Existe um propósito na sua vida que veio antes de você, depois que você nasceu. Então, permita viver esse propósito, ainda que na sua mente seja loucura, né? Mas permita-se viver o sonho de Deus para sua vida. Você tem uma família abençoada, você é abençoado e você merece ter tudo que Deus tem para você. Amém? É interessante, Ian, né? Você falando aí, eu tô aqui pensando, né? Também gostaria de agradecer os irmãos aí que estão participando com a gente aí ao vivo, e até mesmo aqueles que depois irão ter a oportunidade de assistir essa live. Mas olha para você ver que interessante. Quando nós falamos de fé, é algo assim que eu tenho aprendido muito, que a fé ela não é uma ferramenta, né? Ela é um fundamento, um dos fundamentos que Deus deixou para a gente. E é interessante, porque eu já dei esse exemplo aqui e vou falar ele de novo. E é interessante que você está aí na sua casa assistindo essa live, e eu tenho certeza que alguma situação da sua vida você está precisando de exercer essa fé. Eu não sei, mas Deus ele falou isso aqui no meu coração. E hoje nós estamos como no canal de Deus para poder falar que vai acontecer aquilo que você está buscando, que seja, né, uma cura, que seja uma oportunidade de emprego. Amém. Seja qual for a situação, Deus ele vai te abençoar. Mas para isso você precisa exercer a sua fé. Você precisa acreditar. Porque o objetivo de Deus foi o que a Yara falou. O prazer do Senhor é estar nos abençoando e estar nos presenteando todos os dias. Mas quando nós falamos aqui de fé, é algo, irmãos, que nós precisamos exercer. Ela também citou lá, né, em Romanos capítulo 10, né, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora você tirou um tempo aí para você poder assistir essa live. Você separou esse tempo, teve essa oportunidade. Então você já está exercendo a sua fé, porque você parou, não para poder ouvir o que eu estou falando, o que a Yara está falando, mas que o Espírito Santo de Deus está falando através das nossas vidas. Então isso é muito importante, porque você separou esse tempo para que a palavra de Deus ela, né, possa estar edificando a sua vida. Então olha para vocês ver o tanto que isso é importante. E um dos objetivos desse projeto é estar ensinando a como exercer a fé. Vai vir outra série depois dessa. Desde já, né, eu queria te convidar a estar participando desta série que vai estar vindo. Vai ser, sim, algo poderoso. Deus já me deu um tema para a gente poder abordar. Vai ser 5 quintas-feiras, aonde o Senhor vai dar ali a oportunidade para que nós possamos ser alargados, né, em graça, em revelação, em sabedoria. Mas para isso, por isso eu quis começar esta série de ministrações falando sobre fé. Porque a fé é aonde tudo começa. Quando você começa a exercer a sua fé, não, peraí, eu vou acreditar em algo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo que vai acontecer. Olha para vocês verem o tanto que isso é poderoso. Então, nós precisamos entender que vale a pena nós exercermos a nossa fé. É por isso que nós temos que sempre
seja qual for a situação, nós precisamos acreditar que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não sei se vocês têm filho. Eu tenho um filho, ele se chama Pedro, né, Ian? Um menino muito esperto, assim, um grande homem de Deus. Amém. Virar para o Pedro. Eu moro vamos dizer que eu moro no terceiro andar. Aí eu tô lá embaixo, do lado de fora, e eu viro para o Pedro e falo, Pedro, pode pular que eu estou te segurando. O que vai acontecer? Ele vai pular. Porque ele acreditou que eu vou segurar ele. Eu sou o pai dele. E uma vez que eu sou o pai dele, o que eu puder fazer para me proteger ele quando ele pular, eu vou fazer. E é isso que Deus ele faz comigo e com você. O que nós precisamos é apenas pular nos braços de Deus. É isso que o Senhor ele está esperando de todos nós. Às vezes a gente coloca tantas barreiras, tantas dificuldades, mas a gente esquece que Deus, ele é tudo nas nossas vidas. Um pai, você acha que ele vai querer fazer um mal para o seu filho? Jamais. Eu sou pai hoje. O que eu puder fazer para o meu filho, né? A Yara, ela está aí, ela é mãe. A gente estava até conversando, né, há uns dias atrás, a respeito da educação do Pedro, de estar podendo, né, tá dando uma oportunidade para ele poder, né, ter um bom ensino. Então, o que nós podemos fazer para que ele possa vir ter um bom ensino, para que ele possa vir ter um recurso, a gente vai fazer. Que a gente é pai, a gente quer dar o de melhor para os nossos filhos. E é assim que Deus faz comigo e com você. Verdade. Mas para isso, a gente precisa dar um passo. A gente precisa acreditar. A gente precisa exercer a nossa fé. Amém? Amém. Isso é poderoso, né? Desculpa aí, irmãos. Tive um probleminha aqui, mas já estou de volta. Isso é poderoso que, de fato, a gente possa tomar posse, né? De toda essa palavra, né? De toda essa série que foi muito intensa para nós que vivenciamos, né? E pudemos exercer a nossa fé. E eu creio que para cada um de vocês. Conforme o Arlan falou, essas séries já estão gravadas, tanto no Instagram quanto no YouTube. E eu creio que vai vir mais coisas boas por aí, né, Arlan? Deus tem colocado sementes no coração do Arlan e ele vai semear aí sobre as nossas vidas. Assim como nós estamos vivendo ali, né, Yara, no Campus Pampulha, que é algo assim que Deus colocou no coração do pastor Pedro, e como nós congregamos ali e compartilhamos na mesma palavra, eu também queria compartilhar com esses irmãos que estão participando desta live, que este ano é um ano de obras maiores. Amém. É um ano que o Senhor ele vai te surpreender. Aonde o Senhor ele quer, se ele já está te abençoando, meus irmãos, ele vai te abençoar muito mais. Ele vai te dar muito mais coisa do que você merece. Aquilo que você está esperando vai acontecer. Mas para isso, nós precisamos o quê? Ouvir a palavra de Deus. Mas também permanecendo na palavra. Não só ser somente crentes ouvintes, mas permanecendo firmes na palavra de Deus. Então, eu profetizo sobre a sua vida que este ano de 2022 vai ser um ano de obras maiores. Amém. No mundo, aonde o Senhor ele irá abençoar não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família, de toda a sua parentela. Deus irá te surpreender com algo novo, mas que você possa sempre lembrar disso, irmãos. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, 33. Que em primeiro lugar, o que nós devemos fazer?
nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que o Senhor, ele venha ser o número 1 na sua vida. Por mais que a Uyara, ela é minha esposa, a Bíblia, ela nos ensina que eu devo amar, em primeiro lugar, mais a Cristo do que ela. E da mesma forma, ela deve amar a Deus, mais a Deus do que eu. Então, em primeiro lugar, Deus ele tem que vir na vida dela. Aí sim, em segundo lugar, vai vir, né, o amor, né, que Deus colocou no meu coração para a vida dela. Então é esse amor que nós estamos falando. O amor de Deus, ele é um amor, irmãos, que não tem explicação. Ele é um amor que ele supera qualquer amor. É um amor gostoso de se sentir, de se expressar. E foi para isso que Deus nos chamou, para que nós venhamos simplesmente amar as pessoas. Então eu Verdade. queria te encontrar esta noite para que você, a partir de agora, assim que terminar essa live, envia esta mensagem para o maior número de pessoas que você conhece, para que não só essa palavra que está sendo ministrada esta noite, mas as outras lives que foram ministradas possam alcançar outras vidas, que possam vir abençoar outras vidas também. Você Amém. pode acessar lá na nossa página do Instagram, tem um link lá que vai te direcionar direto para a página do YouTube. Você pode se inscrever lá no nosso canal. Gere expectativa, porque a próxima live vai ser assim, um tema poderoso, onde eu tenho certeza que Deus, ele, mais uma vez, vai falar assim de uma forma maravilhosa aos nossos corações. Amém, Ian? Amém. Conforme a gente aprendeu, né, que possamos ser como rios, né? Que não como represas, que a gente possa fluir de fato. Que você seja um canal de bênção na sua casa, que você seja alguém ousado em fé, ainda que essa não seja a sua realidade. É onde o diabo quer tentar tirar a nosso foco, né? Mas nós devemos crer naquilo que Deus tem para nós. E nós, conforme a gente aprendeu aqui, o que Deus para nós é abundante. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas nós precisamos crer naquilo que Deus tem para nós. Então, que de fato seja uma semana abençoada para cada um de vocês e que possamos continuar avançando, mergulhando na palavra, sendo um semeador daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E que você possa compartilhar aqui testemunhos, viu, irmãos? Eu quero desafiar vocês a compartilhar um testemunho, porque edifica demais. Nossa, você não tem noção de quanto nós somos edificados quando as pessoas falam, né, daquilo que elas têm vivido. Isso é poderoso. Eu quero abençoar a vida do Arlan, agradecer porque ele recebeu esse desafio, aceitou e tem colocado em prática, né? Que ele possa romper nisso. Que seja um destrave de fato sobre a vida espiritual dele e que ele rompa e continue semeando a palavra, continue nos abençoando com tantas coisas assim poderosas que tem colocado, que Deus tem falado no coração dele e ele tem compartilhado com a gente. Que Deus continue te abençoando, viu, Arlan? Você continue sendo esse ministro de Deus, alguém relevante não só aqui durante as lives, mas no seu trabalho, na sua casa, que eu agradeço. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Que você seja alguém relevante nessa sociedade. Amém? Quero agradecer também a cada um que está aqui com a gente. Para mim é um privilégio. Na verdade, é tudo novo para a gente, né? Mas, assim, eu estou muito feliz vendo vocês aqui, acompanhando a gente. Eu sei que vocês têm muito a ministrar também sobre os nossos corações. O Juninho, Carol, o Felipe, Rosária, a Ingrid, tanta gente aqui que tem nos abençoado. Não vou falar o nome de todo mundo, Vanessa, mas assim, eu creio que Deus tem ministrado também através de vocês ao nosso coração para continuar motivando, né, a falar da palavra de Deus e nós temos sido abençoados por vocês também.
Amém? Amém. Bom, nós estamos, né, graças a Deus, encerrando. Temos aqui mais 2 minutinhos para poder encerrar esta live. Mais uma vez também queria agradecer assim, de coração por vocês, né, acreditar nesse projeto e divulgue, irmãos. Divulgue esta mensagem, compartilhe esta mensagem. E vamos lá, que esse ano é um ano de obras maiores, aonde o Senhor irá nos abençoar. Amém? Nos próximos dias eu irei estar divulgando o início da nossa próxima série e já vai gerando a expectativa nos seus corações, porque eu tenho certeza que vai ser bênção demais. É um tema muito gostoso de se falar, né, de conversar, e o objetivo, como nós estamos falando aqui, é poder trazer uma palavra assim, sólida, né, um evangelho da graça, porque é algo assim que a gente não está aqui para poder pregar a placa de igreja, mas o objetivo é apresentar a pessoa de Jesus Cristo, né, que é um só. É aquele que nós devemos dar toda a honra e toda a glória. Esse projeto está acontecendo foi porque o Senhor abençoou. Em primeiro lugar, esse sonho ele começou no coração de Deus, depois ele gerou no meu coração e aí sim nós pudemos, né, colocar em prática para poder abençoar a sua vida e a vida de milhares de pessoas. Amém? Queria, né, orar abençoando a sua vida, abençoando toda a sua família, para que nós possamos encerrar essa live. Amém? Você quer orar, Iá? Você quer que eu oro? Amém, eu oro sim. Você ora? Oro. Aí, você fazendo oração, você pode estar encerrando a live. Amém? Amém. Obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe vocês. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo precioso. Nós te pedimos, Pai, atente a cada coração, Senhor, que aqui esteve presente, aqueles que vão ouvir a tua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos surpreendido com tantas bênçãos, Senhor. E eu creio que cada um vai viver aquilo que é do propósito do Senhor. Eles vão viver obras maiores sobre a vida deles. Pai, eu creio nas promessas do Senhor e eu declaro que cada pessoa, Pai, que cada vida viverá o sobrenatural do Senhor nesse tempo, Pai, de tantas dificuldades, ó Deus. Nós cremos em um Deus que é poderoso e nessa noite, Pai, nós queremos declarar, Pai, nossa fé no Senhor. Nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua palavra, Deus, e nós cremos em Ti, Deus. Nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. O Senhor tem nos dado a Jesus, Pai. Muito obrigada, Pai, pela Sua revelação, pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigada, irmãos. Até a próxima. Em nome de Jesus. Irmãos, até a próxima série. Amém? Não deixe de se inscrever lá no canal. Vai acompanhando lá não só o canal do YouTube, mas a nossa página no Instagram. Porque eu acredito que até semana que vem eu já vou estar divulgando aí o início da nossa próxima série. Muito obrigado por vocês terem ficado presente conosco até agora. Aqueles que irão assistir, que vocês também possam desfrutar desta palavra. Muito obrigado. Que Deus abençoe não só a sua vida, mas que possa abençoar toda a sua casa. Que a graça, com o amor de Deus, que as duas consolações do Espírito Santo possa vencer sobre a sua vida. No nome de Jesus. Um abraço, irmãos. Até mais. Até mais.